nós estamos aqui com Márcio Rubens, professor de História e blogueiro na cidade querida de Óbidos. Márcio, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hélia. Boa tarde a você que nos assiste através de Papo com a Hélia. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite e digo assim, é uma ótima oportunidade da gente conversar e trocar algumas informações, algumas ideias acerca das coisas que a gente faz por aqui, por Óbidos, e por aí, pelo esse mundo afora também. Obrigado, Hélia. Márcio, me conta, como foi de professor de História para blogueiro? Me conta aí esse casamento. Tá aí, olha, essa é uma situação assim bem de longa data. A gente já tem mais de 10 anos nessa vida, já tem diversos blogs. Normalmente, os blogs que a gente fez para trás foram ligados a instituições, né? E aí eu digo, chegou em 2016, final de 2016, eu digo, não, eu quero criar um blog que seja algo que seja interessante para a gente expor as nossas opiniões, as nossas ideias e trabalhar sobre qualquer assunto. E isso tudo porque lá atrás a gente tivemos conhecimento de fazer um blog, e até que chega em 2016 e criamos o Fivelando a partir do dia 16 de dezembro de 2016. Então, para nós, digamos assim, o Fivelando ele é a coroação de um trabalho de 10 anos para trás, entendeu? Que foi diversos outros blogs que a gente foi construindo, foi ganhando, gostando de fazer blogs. Por quê? Porque aliou a ideia de escrever e contar um pouco da história, principalmente a história de Óbidos, a história das coisas que nós trabalhamos dentro e fora da sala de aula. Aí se dá uma correlação entre uma coisa e outra, que aí eu digo para mim assim, o Fivelando ele traz consigo um peso de algo que era para ser um hobby, né? Porque a vida de professor, quem é professor sabe que precisa de uma jornada de trabalho longa para ter um salário razoável. Por outro lado, nós temos a ideia também de que a gente tem que lidar com os trabalhos da escola dentro e fora da escola, e por isso assim o blog era aquele, como se diz, meu quarto turno de trabalho durante um dia, entendeu? Devido a ter 3 turnos trabalhando com a disciplina História, Sociologia ou outras, dentro da escola pública onde eu sou concursado no estado, no município de Óbidos, Pará. Aí tu pegas, então, a tua vivência de professor, de conhecedor da história, principalmente da cidade de Óbidos, e joga isso para o Fivelando? A gente, na verdade, assim, um pouco mais, Elia, porque, na verdade, a gente traz consigo todo o arcabouço de conhecimento que a gente já teve de vivências, por exemplo, na capital do estado, Pará, Belém, aí outros momentos que trabalhamos em outras cidades, por exemplo, Curralinho, lá na próxima Breves, Monte Alegre e outras cidades assim, onde a gente acabou tendo contato com diversas pessoas e com diversos espaços, tanto históricos ou não, e que serviram para formar a nossa visão de mundo, entendeu? E aqui, no caso, a gente vai trabalhando aqui e ali um assunto relacionado à cultura, né, do município, mas não é só isso. Na verdade, o Fivelando ele traz consigo a característica dele ser muito amplo. Por quê? Porque, como eu falei, o hobby se tornou maior do que o projeto, sinceramente. Ele é muito maior, muito mais amplo do que a gente imaginou lá no começo, que seria só uma coisa, uma distração, e aí depois a gente opta por fazer, mas fazer bem feito, né? Mesmo com as nossas limitações de tempo, nossas limitações de informação também, só que pelo pouco tempo que nós temos, a gente não pode perder a oportunidade, Elia, entendeu? A gente precisa fazer algo que seja
de uma certa forma, objetivo, e aquela oportunidade ela precisa ser bem elaborada, bem trabalhada, de forma que a gente consiga, por exemplo, através de uma foto, capturar a essência daquilo que a gente quer, que a gente está falando e daquilo que a gente quer mostrar. O Fivelando é muito isso. Ele não pode, eu não tenho tempo para trabalhar o Fivelando, e a gente vai fazendo porque a gente tem coragem e a gente acredita no projeto, e assim a gente tem seguido ao longo desses vários anos, já é de 2016 para cá, ou seja, estamos já o quê? 5 anos, vamos completar agora 5 anos, em dezembro de 2021, entendeu? Então, é um projeto que ele ganha corpo a cada postagem que nós fazemos, e ele, bom, a gente tem, eu penso que as pessoas que seguem o Fivelando, elas seguem porque confiam em nós. Primeiro, a gente não marca ninguém, a gente publica apenas, tá lá e divulga nos nossos espaços onde nós temos os canais, por exemplo, no Facebook, né, no WhatsApp. A gente não marca ninguém, deixa as pessoas à vontade. Para quê? Você quer dar um clique lá e visualizar o que nós estamos postando? Ótimo, bem-vindo, sabe? Bem-vindo. E as pessoas gostam e continuam seguindo. Eu acho isso interessante, sabe, para nós. Mas o que eu estou sentindo é que o teu lado blogueiro, de passar as informações da tua cidade e até a tua visão de mundo, está ficando maior que o professor, não é? Pois é, algumas pessoas dentro dos espaços de trabalho, elas já identificam o blogueiro no meio da escola, lá dentro da escola, por exemplo. Claro que a gente tenta não misturar as duas coisas, mas se a gente percebe, por exemplo, eu vou citar um ponto que eu acho que é muito importante para o projeto e até para a escola. Se a gente percebe que, de repente, a junção do Fivelando com um aspecto da escola, da disciplina História que eu trabalho, se isso vai ser bom para a escola e é bom para o blog, a gente interage nesse sentido. Por exemplo, a gente gosta de trabalhar os conteúdos de história usando como referencial metodológico, no caso, como recurso metodológico, o cinema, entendeu? O cinema enquanto recurso metodológico. Só que aí, nós estamos no meio da Amazônia e algumas pessoas em Alter do Chão, mais o deputado Ayrton Faleiro, ele tiveram a ideia de criar o Festival de Cinema de Alter do Chão. Isso me encantou. Eu acho isso é um projeto magnífico. Eu vejo o Festival de Cinema como algo muito importante para a região, muito importante para o Alter do Chão e para o Brasil e para o mundo, porque discutir cinema dentro de uma comunidade no meio da Amazônia, isso é fantástico. E aí eu tive vontade de participar. E quando eu fui ver que precisava, por exemplo, a gente poderia fazer divulgação de filmes sobre seria a nossa produção. E aí eu digo, bom, nós não temos nenhum filme atual, né, que a gente possa estar lá colocando no Festival de Cinema como uma contribuição da Amazônia, uma visão que seja a partir da comunidade para com o mundo através do cinema, né? E aí eu conversei com os meus alunos da escola e colocamos um projeto em 2019, que era para quê? Para que eles produzissem alguns filmes de pelo menos de 10 minutos a 30 minutos, né? De 10 a 30 minutos, sobre temas relacionados ao município de Óbidos, mas usando o smartphone como recurso. E isso foi interessante porque teve diversos alunos que eles abraçaram a ideia e eles se debruçaram a esse projeto com muito gosto. E, em função disso, a gente acabou envolvendo a escola e o Fivelando acabou divulgando esse trabalho como um trabalho da escola, entendeu? Mas é uma produção audiovisual que serve de referência sobre o município, sobre a Amazônia
e que pode ser muito bem utilizado, por exemplo, como, digamos, é o primeiro passo para que a gente possa estar colocando um filme daqui a algum tempo no Festival de Cinema de Alter do Chão, que esse é um projeto, esse é um objetivo, na verdade, nós queremos chegar lá, mas e vamos contar com a ajuda de todos, se for possível, da comunidade, dos alunos, da escola, para que nós possamos alcançar esse objetivo. Agradeço aos diretores das escolas de ensino médio aqui, onde nós trabalhamos trabalhamos com os alunos, e foi muito interessante, foi um projeto muito interessante. A maioria dos filmes estão publicados no nosso canal do YouTube, que é Fivelando também. Quem quiser assistir lá alguns dos filmes, temos filmes que já têm mais de 26 mil visualizações. Isso para nós, é muito gratificante, porque é assim, nós levamos os alunos a eles fazerem essa produção, e eles fizeram com muito gosto, e as pessoas assistem e gostam do que eles estão assistindo. Isso, para nós, é muito gratificante. Legal. Márcio, então, nós já falamos de algumas coisas. Me conte mais dos seus projetos com relação a Fivelando. Já falaste que tu tem esse projeto de cinema. Quais são os teus outros projetos? Pois é, na verdade, a gente tem ao longo do tempo, pensado, o Fivelando ele surgiu como um hobby, né? Após diversos outros blogs que eles eram ligados a instituições, por exemplo, eu já fui presidente de sindicato, aí ali era uma outra situação. A discussão era o direito do funcionalismo público do município de Óbidos, né? Então, aí tivemos outro blog que conta a história toda da implantação, por exemplo, da UFOPA, do campi da UFOPA no município de Óbidos. Isso, para mim, eu acho interessante, porque, no final das contas, a gente está fazendo história, e isso está deixando muito do registro para as pessoas que vão vir depois de nós, para poder, olha, aconteceu isso em determinado momento, Exato. E isso está disponível nesse blog, naquele outro blog lá, e está também no fivelando.com.br. E aí, como eu digo, o Fivelando surgiu como um hobby e traz consigo o peso de fivelar. Aí ele vai fivelar o quê? Primeiro, lembrando, fazendo uma referência à posição geográfica do município de Óbidos, que é a chamada passagem estreita do Rio Amazonas, né? O Estreito de Óbidos. Então, é onde a terra fivela o rio, né? É onde aperta o rio. Então, isso para nós é a ideia do fivelar, é o fivelando ali na geografia, né? No espaço geográfico. A gente entende, e isso também já foi, ao longo do tempo, tipo uma identificação do obidense, né? O obidense enquanto o membro do povo fivela, entendeu? E o Fivelando traz outro aspecto ainda mais amplo, no caso. A ideia é nós fazermos a discussão acerca dos assuntos de forma que a gente possa estar fivelando mais esse conhecimento, espremendo mais esse conhecimento, dando um novo olhar, uma outra roupagem. E, para isso, a gente vê assim, a gente não pode se fixar somente em Óbidos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que Óbidos está no meio da Amazônia, e aí traz consigo um monte de coisa, e a gente foca um pouco desse aspecto da Amazônia. A gente não pode esquecer que o Fivelando está no estado do Pará, no Brasil, e ele está num contexto global que as coisas que acontecem lá fora interferem diretamente na nossa vida aqui. Nós aqui, especificamente sobre o município de Óbidos, a gente vai nos trabalhos aqui e ali, de forma a colaborar imensamente, a nossa intenção, colaborar para melhorar a comunidade no nosso entorno, no local onde nós estamos. O objetivo é a gente, claro, mostrar onde precisa ser resolvida uma questão que seja de interesse público, mas claro que aqui e ali também a gente exalta aquele trabalho que está sendo bem feito, que isso também é importante para nós.
Dentro do contexto cultural, semana passada, por exemplo, a gente ali dando um apoio para um grupo de os artistas do município, né, que baseado no projeto de uma professora que trabalha conosco, a professora Maria do Carmo, inclusive, parabéns a ela pelo projeto, né, que é o quê? Eles fizeram um projeto chamado Feijão e Arte. De que trata o projeto? Era uma ideia de fazer lives com os artistas do município como uma forma de levantar recursos para que esses artistas, durante a pandemia, eles alcancem algum recurso, porque a gente sabe, com a pandemia, o fechamento dos bares, das casas de show e tudo mais, e o artista foi uma pessoa, um grupo, né, que acabou sofrendo muito com o fechamento desses espaços, porque era de onde vinha o ganha-pão. E sem esses espaços, e agora? O que fazer, né? E aí surge, por exemplo, a ideia da professora Maria do Carmo de fazer o projeto Feijão e Arte, e a gente acaba ajudando, fazendo a divulgação com esse material, desse projeto deles, o que para nós isso é bem interessante. E os aspectos turísticos da cidade de Óbidos e de outros locais. A gente, como eu digo, a gente vai fivelar o quê? Vai fivelar a informação, o conhecimento, a cultura, a arte, onde ela estiver, onde nós estivermos, tá? Mas que seja, por exemplo, Óbidos, que seja o Terra do Chão, que seja Belém, que seja Salinas, que seja Santarém, ou qualquer local que a gente perceba assim, tem cultura, tem arte, tem informação, a gente está lá, o Fivelando está lá, e nós vamos fazer um trabalho. Márcio, no contexto do Fivelando, como é que você vê as mídias sociais dentro dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo? Pois é, eu vejo como oportunidade, Elia. Eu vejo como uma oportunidade. Tem algumas coisas que a gente acabou aprendendo ao longo do último ano, 2020, e agora no início de 2021. Vamos imaginar, é tipo uma expressão, o tempo de dificuldade pode ser a sua maior oportunidade. Eu olho e vejo, por exemplo, o De Papo com a Hélia, ele surge, a meu ver, assim, ele ganhando expressão exatamente dentro desse contexto. Sim. O Fivelando já estava aí há mais tempo, né? Mas, assim, a gente percebe que não só o De Papo com a Hélia, não só o Fivelando, mas diversas outras pessoas acabaram, ao longo do tempo, se percebendo através das mídias sociais como comunicador ou comunicadora que simplesmente bate um papo com a Hélia, tá? Por exemplo, que de repente se descobre enquanto alguém que, digamos assim, encontrou uma nova oportunidade diante de um caos, né? Então, tem aquela máxima que tem sido discurso de muita gente aí, questão de oportunidade, né? Tem gente na pandemia que está chorando e o outro está vendendo lenço, quanto percebendo uma oportunidade de vender o lenço, de vender o seu produto, tá? E a mídia social, ela ganhou uma notoriedade, uma acessibilidade muito grande e muito maior. Hoje, por exemplo, a gente está usando o Zoom, né? Aí tem o Meet e tem diversos outros canais de streams que foram criados, que foram surgindo e que possibilitaram as pessoas até eu brinco com os colegas de trabalho, os professores. Devido à pandemia, nós fomos descobrir que precisávamos virar youtubers para poder a gente difundir a ideia de professor, né? A gente trabalhar como professor agora, primeiro tu tem que ter uma formação em youtuber, mesmo que essa formação de youtuber tenha sido colocada
digamos, sem a devida formação, mas tu tiveste que aprender a ser youtuber, né? Então, assim, essas oportunidades todas, elas permitiram o maior contato entre as pessoas, porque mantendo o distanciamento, mantendo a segurança da proteção à saúde, e olha que isso cresceu tanto que a gente consegue visualizar que a TV aberta, daquele padrão antigo, ela teve decaiu bastante. Então, eu vejo assim, as mídias sociais, tanto para os diversos canais que surgiram, os diversos sites que surgiram, os diversos blogs que surgiram, ela aproximou as pessoas. Ela aproximou, ela fez as pessoas se sentirem seguras e mesmo assim desenvolvendo um bom trabalho com muita segurança, invertendo a ideia. Mas exatamente isso, levando o conhecimento, levando a informação com muita propriedade, tá? E garantindo a segurança das pessoas, e isso para mim foi uma coisa fantástica, fantástica. E fora que a gente vê a qualidade dos vídeos que têm sido produzidos aí, ele só faz crescer, cada dia eles estão melhores, e isso daí tipo aquela coisa, foi encontrada uma oportunidade no caos. A pandemia é o caos, mas as pessoas usaram a criatividade e aproveitaram a oportunidade para construir algo novo, claro, trazendo muita propriedade nesse trabalho, e isso é muito bacana, tanto para o De Papo com a Hélia, quanto para o Fivelando, como para qualquer outro canal do YouTuber ou outro blog que tenha no Brasil e que surgiu ou que cresceu durante esse tempo da pandemia, Hélia. Eu vejo muito assim, entendeu? O mundo é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui tem cultura, tem comunicação e comunicadores, blogs e blogueiros, como o nosso querido Márcio Rubens. Meu amor, foi um prazer imenso te reencontrar. Muito obrigada pela tua participação. Vida longa ao Fivelando. O canal está aqui, à sua disposição. Eu agradeço pela oportunidade novamente, né? E digo assim, são esses trabalhos, olha aí, o De Papo com a Hélia, tá? Com propriedade, trazendo informação para as pessoas dentro de casa. Isso é magnífico. Você está no caminho certo, e a gente diz assim, nós vamos colaborar com você sempre para que o De Papo com a Hélia possa crescer, e claro que a gente vai pegar uma carona também, porque a gente divulgando seu material, a gente está também divulgando o nosso próprio material, e isso é muito bom, mas nós fazemos isso por quê? Porque nós valorizamos a comunicação, porque nós valorizamos a cultura popular, e principalmente a gente faz questão de divulgar um trabalho bonito, feito com qualidade e que merece mesmo estar nos diversos lares das pessoas, dos amigos que nós conhecemos por aí. Tem muita gente que a gente conhece, e você também está de parabéns, e eu agradeço pela oportunidade. Cara, Obrigada, bacana. Márcio. Muito obrigado mesmo. Tá bom te ver Obrigada, também, tá? querido. Fazia muito tempo. Beijo! Muito obrigada mesmo. É isso aí. Tchau, até mais.